Olá, quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, tia Denise espera que todo mundo esteja bem. E hoje, pessoal, nós faremos aqui uma breve conversa, tá bom? E mais à frente faremos uma correção da nossa atividade da aula anterior. Nós temos estudado, né, a origem de uma atividade econômica importantíssima desde a antiguidade até o nosso mundo hoje, o comércio, né? Que nós sabemos que é aquele ato de venda e compra hoje em dia, mas que antigamente também funcionava por meio da troca. E aí, pessoal, a gente sabe também, né, que tia Denise já explicou para vocês, que o comércio, lá no seu início, era bem diferente do que nós temos hoje em dia, né? Lá no início, eram menos produtos a serem comercializados e não existia ainda dinheiro, né? O que a gente sabe que é o que movimenta o nosso comércio hoje em dia. E antigamente ainda era bem limitado, né? Em questão de tudo. Só que com o passar do tempo, a gente sabe que as coisas vão se evoluindo, vão se expandindo, e com o comércio não foi diferente. Aconteceu também desta forma. O tempo foi passando e aí o comércio foi se expandindo. Mas como, tia Denise? Principalmente porque os produtos foram se diversificando mais, ou seja, além de produtos agrícolas que já existiam, começaram também a ser comercializados outros produtos, como por exemplo, tecido, vasos, enfim, uma diversidade. E o comércio ele começou a ser praticado também, além, né, de ser praticado nas cidades, ele começou a se expandir, se espalhando para outras regiões. E o comércio se espalhou tanto por terra como também por mar, o que foi importantíssimo. Por exemplo, existiu há muito tempo atrás uma civilização que nós vimos na aula passada, que foram os fenícios. Os fenícios, eles foram responsáveis por expandir esse comércio por meio de rotas marítimas, ou seja, por meio de navegações, né? E na época, o mar que tinha as principais rotas marítimas, que tia Denise não quer que vocês esqueçam o nome, era o Mar Mediterrâneo. Então, muitos povos navegavam pelo Mar Mediterrâneo para levar e trazer produtos, tá bom? E esse mar, você diz, mas professora, tantos mares, por que esse mar? Porque esse mar, ele era bem estratégico. Ele fica no meio de 3 continentes que na época eram muito importantes. E ainda hoje são, né? A África, a Ásia e a Europa. Que daqui a pouquinho tia Denise vai mostrar uma imagem para vocês, tá bom? Então, esses povos comercializavam pelo mar Mediterrâneo. O que muitas vezes gerava muita confusão, muita briga, muito conflito. Porque esses povos ficavam disputando essas rotas marítimas. Então, aí gerava vários conflitos, várias mortes, várias brigas, tá bom? Além desses povos, como os fenícios, por exemplo, tinha também outros povos que nessa época, né, frequentavam também o mar Mediterrâneo, que eram os chineses. Nessa época aqui, o principal produto dos chineses era um tecido, né? Na verdade, é um tecido conhecido como seda. Acho que todo mundo conhece, né? A seda, os únicos que fabricavam a seda eram os chineses. Eles tinham o segredo da fabricação da seda. Então, nesse tempo, a seda era muito, muito valiosa. Então, os chineses também, né, praticavam esse comércio pelo mar Mediterrâneo. E isso foi muito bom. Apesar dos conflitos e das brigas, né? Mas esse comércio pelo mar Mediterrâneo foi ótimo. Porque, né, eles tinham contato e aprendiam línguas diferentes, aprendiam tecnologias diferentes com outros povos. Então, quando os povos se encontravam, eles, né, conversavam, se comunicavam e aí aprendiam várias coisas uns com os outros, tá bom? Tia Denise agora vai continuar aqui o vídeo mostrando para vocês uma imagem da localização do mar Mediterrâneo, tá bom? E ainda também nesse vídeo, tia Denise vai deixar a atividade de casa de vocês e também a correção da nossa atividade da aula anterior. Então, vamos continuar aqui observando essa imagem do mar Mediterrâneo.
Bom, pessoal, então vamos observar aqui a imagem, né, uma imagem de satélite demonstrando a localização do mar Mediterrâneo, né, que é o mar que nós debatemos na aula passada, né, a principal rota dos fenícios e também não só dos fenícios, mas também de outros povos que já praticavam o comércio nessa época. Então, nós temos acima, né, o continente europeu, como a tia Denise já tinha falado para vocês. Nós temos aqui ao lado a Ásia, né, o continente asiático, e abaixo nós temos o continente africano. E bem ao meio desses três continentes, nós temos a presença do mar Mediterrâneo. Então, por isso que nele, né, existia as principais rotas comerciais da época, porque o mar Mediterrâneo, ele se localizava em local estratégico, entre os três principais continentes da época. Feita a observação dessa imagem, vamos fazer agora a correção da nossa atividade da aula anterior, né, que também foi debatido sobre o mar Mediterrâneo e sobre os principais povos que iniciaram essas rotas comerciais por esse mar, que foram os fenícios. Então vamos lá. Já pegue o seu livro e abra na página 55. Primeira questão. De que maneira o comércio influenciou a ocupação do espaço e as trocas culturais entre os povos? A expansão do comércio para regiões cada vez mais distantes permitiu o contato de diferentes povos que viviam longe um dos outros, modificando a ocupação do espaço com o surgimento de novas colônias e promovendo as trocas culturais com a difusão de diferentes produtos, línguas e costumes. Até hoje, tia Denise disse para vocês que o comércio ele possibilitou esse encontro de culturas diferentes, né? O que ficou aí uma diversidade muito grande, tanto com relação à cultura, como também com relação aos próprios produtos comercializados. Segunda questão. De acordo com o mapa da página anterior, que é esse mesmo mapa que nós acabamos de observar, né, do mar Mediterrâneo, a localização, e também o que está na página 54 do livro de vocês. Qual foi a importância do mar Mediterrâneo para alguns povos antigos? Explique. Por meio da navegação do mar Mediterrâneo, muitos povos antigos da África, da Ásia e da Europa, né, que eram os três continentes que ficam, são os três continentes que ficam cercando o mar Mediterrâneo, realizaram trocas comerciais e entraram em contato com diferentes povos e culturas. Terceira e última questão. Observe as imagens e responda às questões. Então, nós temos aqui duas imagens, né, de duas moedas. Essas duas moedas, elas são moedas fenícias e elas datam cerca de 3.000 anos atrás. Ou seja, isso significa, né, que foram cunhadas, foram feitas pelos fenícios, esses povos que foram pioneiros na questão do comércio pelo mar Mediterrâneo. Letra A. O que esses objetos têm em comum? Primeiramente, os dois objetos são moedas de origem fenícia, ou seja, ambos, né, foram feitos pelos fenícios, feitas de metal e utilizadas em trocas comerciais. Nas duas estão cunhadas elementos do mar. Então, se a gente observar bem essas duas moedas, a gente vê que nelas tem desenhos relacionados ao mar, né? Embarcações, ondas e criaturas marinhas mitológicas. Então, aí elas têm esse fato também em comum. Letra B, ainda sobre essas moedas. É possível supor por que motivo as duas moedas têm essas características em comum? Então, aqui nós vamos fazer uma suposição. As duas, né, foram feitas pelo mesmo povo e a escolha dos elementos ao mar pode estar relacionada à importância do mar Mediterrâneo para os fenícios, já que era por meio dele
que percorriam longas distâncias e comercializavam com outros povos. Então, provavelmente aí os fenícios eles quiseram, né, expor um pouco do seu dia a dia, expor também a importância do mar Mediterrâneo para a questão da comercialização dos produtos. Então, não esqueçam, o mar Mediterrâneo, tanto para os fenícios, e assim como nós vimos hoje, né, para outros povos, como por exemplo para os chineses, foi importantíssimo. Os fenícios comercializavam seus produtos, os chineses, por exemplo, comercializavam a seda. Então, esse mar, de fato, foi importantíssimo para a divulgação desses produtos e a comercialização. Bom, pessoal, feita a correção, tia Denise quer propor que vocês realizem duas atividades aí, mas são atividades bem simples. A atividade da página 57, que está relacionada ao que nós estudamos hoje, tá bom? Que é apenas duas questões, e a atividade da página 59. Essa atividade você fará, né, na verdade, uma interpretação de acordo com o texto da página 58. Economia solidária, moeda social e bancos comunitários. Então, você vai ler esse texto e vai responder a primeira, a segunda e a terceira questão. A quarta questão não é para fazer, porque a gente vai fazer em grupo depois quando a gente voltar, tá certo? Então, essas são as nossas atividades. Após você realizá-las, não deixe de fotografar e deixar na plataforma de volta para a tia Denise registrar a sua presença. Tá certo, meus amores? Bons estudos a todos, boa atividade, um beijinho e até a nossa próxima aula de História.